Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o tema Ala Feminina e Ampliação do Presídio de Lajeado. Converso hoje com Léo Katz, diretor de obras da Associação Lajadense Pró Segurança Pública, ALCEPRO, bem como com o Dr. Luiz Antônio Johnson, juiz de direito aqui da comarca de Lajeado. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos tratar sobre um tema absolutamente moderno, necessário, está em debate no país, a questão dos presídios no país. Bem, então, vou fazer uma pergunta que parece absolutamente óbvia. Dr. Johnson, é necessária a construção de uma ala feminina aqui em Lajeado? Boa noite, Dr. Gerson Zanquetin. Boa noite, Léo. Quero registrar em primeiro lugar, Zanquetin, a minha satisfação e honra pelo convite para participar do programa que é muito bem conduzido por ti já há algum tempo, Entre Linhas, na TV Univates. No tocante a... Doutor, só um detalhe. O senhor já foi objeto de outros convites, como... enfim, nós vamos acertar a agenda para vários programas. Ah, que ótimo, que ótimo. E sempre que convidado, estarei à disposição. No tocante à pergunta, Gerson, que vai pautar o nosso debate, o nosso diálogo durante esses próximos minutos, a necessidade de construção, de ampliação do sistema prisional, né? Bom, o Brasil vive um verdadeiro caos no sistema prisional, isto é bem conhecido. Com relação à realidade local, a realidade local é uma realidade que não foge à realidade nacional. Nós temos um presídio mais do que superlotado e hiperlotado. Começamos, né, um novo movimento, porque houve movimentos anteriores. Começamos um novo movimento há 4 anos atrás, onde formamos uma pequena comitiva, fomos ao secretário de Segurança Pública da época, expusemos a realidade do sistema carcerário de Lajeado, do presídio estadual de Lajeado, ao secretário de Segurança Pública. E de lá para cá foram idas e vindas, e instauramos um processo dentro da Superintendência de Serviços Penitenciários, né, visando, em primeiro lugar, a construção de um presídio feminino, né? Ala ou presídio, depois o Léo vai dizer qual a diferença e o que nós estamos construindo. Mas a construção de um presídio feminino. Estávamos com a população carcerária na época, 4 anos atrás, inferior à que nós temos hoje. Hoje, no regime fechado e provisório, nós estamos com a construção de Venâncio Aires, né? Estamos provisório e fechado, estamos em torno de 300. Né? E, na totalidade, chegamos entre todos os regimes, né? E depois nós vamos falar nos regimes, porque hoje, na prática, existem 2 regimes. Ou está fechado, ou no semiaberto, e o aberto é aquilo que se chama assinar o livro-ponto. O preso vai lá, passa pela manhã, assina, volta à noite, assina e se recolhe em casa. O aberto é aberto mesmo. Ele não está... ele também deveria pernoitar, mas não há condições, não há estrutura física para isto. Né? Mas fechado, nós estamos com em torno de 300 e alguma coisa, né? Com uma capacidade de 120. Né? Até bem pouco tempo, a nossa superlotação indicava celas com capacidade para 6 apenados. Ela continha entre 20 a 26 apenados numa cela. Numa situação, né, de completa violação de direitos, né? Completa violação de direitos, em que as pessoas efetivamente, como se diz, né, eram depositadas ali dentro, né, porque a pena privativa de liberdade ela é um mal necessário, né, para aquele que responde a um processo, praticou um ato rotulado pela lei como crime, mas só o cerceamento da liberdade
já é uma pena aflitiva. E tu colocares um ser humano dentro de um espaço pequeno com outros 26, onde ele sequer tem condições de colocar um colchão para dormir, né? O que há ainda são revezamentos durante a noite, né, para dormir. E essa realidade não mudou. Então, essas preocupações, e isto até seria causa, Gerson, de interdição do estabelecimento prisional. Só não se interdita ele ainda porque nós estamos nos movimentando permanentemente, embora há alguma intenção do Ministério Público de requerer a interdição, mas graças a todo esse nosso movimento, né, ainda estamos até porque estamos construindo e esperamos melhorar estas condições, né, porque se interditando o presídio, né, nós estaríamos causando um prejuízo muito maior à população do Vale do Taquari, ou seja, afetaria diretamente a segurança pública. Depois, na sequência do programa, eu mais ou menos direi como afetaria. Mas voltando, começamos há 4 anos atrás, né, a reivindicação de um novo presídio, levamos as preocupações ao secretário, e o secretário, na época, me questionou, e questionou diretamente, o secretário Ayrton Michels, disse: doutor, vai haver alguma resistência em Lajeado com relação à construção? Eu digo: olha, secretário, eu estava naquela época há cerca de 2 anos, eu digo: olha, eu sei que houve resistência em governos passados, né? Mas se tem também, e aí ele sugeriu, né, nós temos a condição de construirmos um presídio em Venâncio Aires e desafogarmos o presídio de Lajeado. Paralelamente, e aí o Léo já estava presente, né, em outras oportunidades, e aí fruto das nossas reuniões e da nossa constante preocupação junto com o Conselho da Comunidade, com a Associação Lajadense Pró Segurança Pública, numa outra oportunidade, quando o governo já havia decidido, então, construir o presídio de Venâncio Aires, nós oferecemos ao governo do Estado uma parceria, né, da Vara das Execuções Criminais, do Conselho da Comunidade, da Associação Lajadense Pró Segurança Pública e do município de Lajeado, porque o prefeito Luiz Fernando Schmidt não havia tomado posse ainda, mas já havia sido eleito. Foi logo depois das eleições de 2014, né? 2014. Foi logo depois. Mais? Acho que foi 13, assumiu em 14. Logo depois das eleições de 2013, né? Foi antes de assumir. Foi antes de assumir, e ali ele já empenhava, né, a palavra dele ainda, como chefe do Poder Executivo Municipal, que iria assumir, né? E aí começamos, então, todo esse movimento, né, de parceria. Seria uma parceria público-privada, né? Com dinheiro que nós já tínhamos da Vara das Execuções Criminais, com o Conselho da Comunidade, com a Associação Lajadense Pró Segurança Pública. Ali instauramos um novo processo. O Léo, pela UCEPRO, prepara o projeto, né? Projeto que hoje já está sendo executado, prepara o projeto, levamos ele ao secretário, foi muito bem recebido. A participação seria de 60% do governo do Estado e o restante seria do município, da Vara das Execuções Criminais e da sociedade civil. Tá? Todavia, este processo começou a tramitar no âmbito da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Uma vez aprovado, até houve visitas, lançamento de pedra fundamental. Processo no final do ano passado, para surpresa nossa, depois deles terem pedido várias complementações, o processo no final do ano passado ele veio, nos causou uma surpresa quando o Léo chegou no meu gabinete, né, indignado, né, e me trouxe o processo com
uma manifestação, um laudo da Secretaria de Obras Públicas do Governo do Estado, impugnando, né, e pedindo complementação, 21 laudas. Depois o Léo vai explicar mais detalhadamente. Bom, o que exigiam nessas 21 laudas técnicas, nem nos Estados Unidos, nem na Nova Zelândia, nem no Canadá, nem na Austrália tem presídios com aquelas exigências postas ali. Bom, isto nos fez, né, convocarmos uma reunião de urgência, né, e aquilo ali para nós foi um recado claro, né, claro e manifesto, no sentido de que não teríamos mais a participação do Estado. Quer dizer, o Léo, já bem antes, sinalizava, né, nós já tínhamos o convencimento de que aquilo que o Estado havia prometido não seria cumprido, né, essa parceria entre Vara das Execuções Criminais, Governo do Estado e a sociedade civil lajeadense, mais o município, né, por parte do Governo do Estado, isto não seria cumprido. Então, diante da nossa realidade, da nossa triste realidade, nós resolvemos, numa iniciativa comunitária, né, vamos nós construirmos. Né? Lajeado tem uma história, né, tem uma história linda de iniciativas, de empreendedorismo, né, e que nós não poderíamos ficar aguardando de braços cruzados até que o Estado um dia vá resolver, né, construir um novo presídio ou participar de uma iniciativa comunitária como a nossa. Então, a partir dali, começamos a construir, e aí eu fiz a entrega hoje já em cerca de R$200 mil, da Vara das Execuções Criminais, que é aquele dinheiro que é arrecadado das penas alternativas, dos delitos de menor potencial ofensivo. Nós estávamos fazendo uma gordura, uma poupança desse dinheiro, né, e entregamos, mediante convênio, isso é previsto em lei, né, ao CEPRO, metade ao CEPRO e metade ao Conselho da Comunidade. E aí passamos, porque a obra já estava licenciada pelo município e também já havia uma licença uma aprovação por parte da Superintendência de Serviços Públicos, e passamos então a construir, né, esses prédios que estão sendo erguidos ali no imóvel, tanto do presídio feminino como da ampliação do presídio masculino. Dr. Johnson, eu estava ouvindo, e aquele dado da eleição imposta, Fernando, vamos raciocinar em conjunto. Foi em 2012 a eleição, assumiu em 13, 14, é o terceiro ano, é isso? É o terceiro ano. 2012, foi em 2012 a eleição. São anos pares. Senão o público exato. Vejo quanto tempo para que a obra saísse, né, do papel e fosse efetivamente para iniciar. E ali, Gerson, nós já estávamos no mínimo, porque da primeira ocasião em que fomos, foi eu, o Sr. Miguel Feldens, pelo Conselho da Comunidade, e na época o promotor da Vara das Execuções Criminais era o Dr. Pedro Rui da Fontoura Porto, que hoje está em Venâncio Aires. Essa pequena comitiva foi lá foi logo, eu já estava há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, foi lá em 2010. Olha só, veja só, 5 anos. Bem, nós temos que ir ao intervalo. Eu quero deixar no ar uma pequena curiosidade. Você sabe qual é o país do mundo que mais tem presos? Você sabe em que lugar o Brasil ocupa no mundo em número de presos? A resposta você vai ver em seguida. Entre Linhas retorna após o intervalo. O programa Entre Linhas está de volta. Hoje estamos tratando sobre o tema Ala Feminina e Ampliação do Presídio de Lajeado. Contamos com a presença de Léo Katz, diretor de obras da Associação Lajadense Pró Segurança Pública, a ALCEPRO, e também empresário, que conhecidíssimo no nosso meio, bem como do doutor Luiz Antônio Johnson, juiz aqui da comarca de Lajeado. No final do bloco anterior, eu deixei no ar uma pergunta. Você sabe qual é o país que tem o maior número de presos no mundo? Você sabe qual é a posição do Brasil? Bem, a fonte eu encontrei na veja.abril.com.br.
e cita que, em primeiro lugar, estão os Estados Unidos, em segundo lugar, a China, em terceiro lugar, a Rússia, em quarto lugar, o Brasil. Quanto ao número de presidiários no Brasil, encontrei 3 números, mas enfim, é em torno de 580 a 600 mil presos hoje no Brasil. O Dr. João, inclusive, está concordando. O Conselho Nacional de Justiça, em junho de 2014, o Dr. João mostra que havia uns 563 mil detentos na época, e em torno de 7% eram mulheres. Exatamente. Isso dá em torno de 40 mil, lá em junho de 2014. Bem, nós conversávamos antes do programa se é uma ala feminina ou é um novo presídio feminino. Com a palavra, Léo Katz. Obrigado. Boa noite, Gerson. Boa noite, Dr. Johnson. Que no primeiro bloco eu não falei. Boa noite, telespectadores. Quando se concebeu a ideia, era para ser uma ala. Era para ser o que se diz ali fora, um puxadinho, para suprir uma urgência. Com o tempo, a coisa foi criando, foi tomando vulto, com a participação do Dr. Johnson, então a coisa ganhou outra dimensão, e se criou, hoje eu diria que é um presídio feminino, como, respeitada a proporção, não tem outro no Rio Grande do Sul. Nós temos ali contemplado no projeto todas as alas previstas em lei, seja sala de recepção, sala para encontro íntimo, sala para trabalho, sala para revista. Tudo que prevê a lei para um presídio hoje está contemplado nesse projeto. A se ter uma ideia, 866 metros quadrados, 130 é cela e o resto é complexo, então, no necessário para dar aporte a essas celas todas. Para quantos presidiários? Presidiárias. São 8 celas para 9 presidiárias cada cela, com 3 triliches. 9. 71? Como? 71 no total? Total 71. Dr. Johnson, é o suficiente? Para onde, em primeiro lugar, para onde hoje estão sendo encaminhadas as mulheres? Uma verdadeira luta que nós travamos cada vez que uma mulher, e hoje a presença, né? Toda essa evolução da sociedade leva à presença da mulher, né? A evolução, a mulher ocupou diversos postos antes dona de casa, né? Década de 60, 70, a mulher vem para o mercado de trabalho, ela ocupa o seu espaço nessa sociedade, né? Que busca ser cada vez mais igual e deve ser, né? A mulher também ela assume o seu lugar na cena do crime, né? E esse fenômeno, que não havia no passado, ele vem para o presente e nós não temos essa estrutura. Lajeado era um presídio exclusivamente masculino, né? Bom, aqui em Encantado foi também fruto de uma iniciativa comunitária, foi construído uma ala, ou seja, um anexo do presídio de Encantado com capacidade, uma sala um pouco maior do que o nosso estúdio aqui, né? Com capacidade para 15 mulheres, são biliches, enfim, é o denominado ala feminina. Já superlotada há muito tempo. Eu substituí Encantado um ano e meio, agora nos anos de 2013, 2014, era uma verdadeira ginástica. Santa Cruz do Sul tem 2 celas, né, que são destacadas, né? Temos outras em Soledade, Guaporé uma cela, né? E assim vai por todo o estado. Principalmente quando a polícia prende em flagrante quadrilhas de traficantes, né? E nós temos também esse fenômeno de a família toda se dedicar ao tráfico de drogas, né, de substâncias entorpecentes. Às vezes o marido ou o filho que está nessa atividade ilícita, ele já está preso e a mulher prossegue na atividade ilícita, que é a fonte de renda da família. Então a mulher, semanalmente, nós temos uma mulher presa aqui em Lajeado. A média de 1 por semana. 1 por semana. O número assustador. Coisa não é a mesma, né?
Quando ela não entra, claro, que aí concede-se a liberdade provisória se não há os requisitos para a preventiva, concede-se a liberdade provisória, mas nessa questão da traficância de drogas ela vai voltar e aí na reiteração ela vai ter que ficar, né? Aí já tem elementos para se decretar uma preventiva e ela fica, né? E aí começa todo esse drama. Hoje, quando uma mulher é presa, né, eu estou substituindo a vara das execuções criminais já há bastante tempo. É uma verdadeira ginástica, principalmente à noite. O servidor que está de plantão e o juiz que se dirige ao fórum para atender, né, mesmo durante o dia ou no plantão, nós temos que sair contatando com todas as varas de execuções criminais do Rio Grande do Sul, né? E aí se estabelece isto é muito importante, esse é o ponto assim, que eu considero fundamental, Gerson. E o Léo tem um entendimento, e principalmente para quem está nos assistindo, o ponto fundamental, quando nós decretamos a prisão, a polícia prende em flagrante. Esse flagrante é levado por lei, né, ao juiz, né, é uma garantia constitucional de todo cidadão, né? O juiz vai examinar a legalidade da prisão e vai examinar se é hipótese de concessão de liberdade provisória, se não estão presentes os requisitos para a manutenção daquela prisão, e se estão presentes os requisitos previstos no Código de Processo Penal para a manutenção daquela prisão e o juiz decreta, transforma o flagrante em preventiva, quer dizer, a pessoa vai ficar presa, a mulher vai ficar presa, aí começa-se uma verdadeira gincana atrás de uma vaga. Bom, se consegue uma vaga em Iraí, imagina, 400 quilômetros. Tem que levar. Isso tem que levar. O custo para o Estado tem que levar, 400 quilômetros. Isto não é incomum, né? Aí vem o ponto fundamental. Uma vez obtida a vaga, eu tenho que abrir um crédito de vaga aqui. É assim, é? Uhum. Tem que fazer uma troca-troca. compensação. Exatamente. Ao longo de décadas, Gerson, o nosso presídio, porque eu abro um crédito de vaga. E pode ser homem, mulher, abrir uma de mulher, tem que abrir um homem. Não, obviamente homem. Nós não temos homem. Vai ter Quem é que, aberto esse crédito de vaga, quem é que vem de Montenegro, de Porto Alegre, de Soledade, próprio Encantado, quem é que vem para cá? Provavelmente o que menos eles queiram lá. Exatamente. O bichinho da goiaba. O porquê que o nosso presídio, ao longo de décadas, ficou um presídio que era um presídio que não poderia albergar os presos que nós ainda temos, né? Agora um pouco, né? Nesses últimos dias, nós conseguimos, com a abertura do presídio de Venâncio Aires, nós conseguimos levar quase 100 para Venâncio, né? Mas nós ficamos com um presídio muito pesado, com facções criminosas. Aqui né? Sim. E seguramente em prol dessa troca-troca. Exatamente. Vieram para cá os professores. Nós ficamos com presos. Mais e por isto, Gerson, não temos assim, nenhuma, isso tenho dito nos espaços públicos, a todos que vou e tenho esclarecido à sociedade, né? Muito do recrudescimento, do aumento da criminalidade do Vale do Taquari se deve a essas questões ligadas ao presídio, né? O presídio, até bem pouco tempo, e o ano passado nós fizemos uma intervenção muito forte ali dentro, né? Fizemos uma intervenção muito forte, conseguimos afastar daqui verdadeiras facções, porque aqui nós temos as duas principais facções que comandam o sistema penitenciário no Rio Grande do Sul, estão aqui dentro do presídio Lajeado. O nome delas? Os Manos e o Bala na Cara. Nós temos os dois aqui e nós tínhamos membro do primeiro comando da capital de São Paulo. Também nós tínhamos os batizados, como são chamados. Também nós tínhamos aqui. Não estão mais aqui, conseguimos retirar e numa operação assim, que foi uma operação silenciosa, porque isto mexe com todo o sistema prisional do Brasil, quando tu mexe com essas facções.
porque esta é uma triste realidade do sistema prisional do Brasil. Ele é, né, comandado da galeria, do portão da galeria para dentro, né? Lamentavelmente, o Estado ele perdeu o controle administrativo ali dentro, né? O poder de mando ali dentro, né? Isto é muito importante, né? Nós precisamos de uma grande reforma no sistema penitenciário, não só estrutural e predial, mas isto é função, é tarefa do Poder Executivo. Nós precisamos retomar, e eu venho insistindo com muita ênfase nisso, nós precisamos retomar o poder dentro do sistema penitenciário, né? Porque essas facções, elas dominaram o sistema prisional. E nós enfrentamos isso com muito vigor o ano passado e conseguimos afastar daqui parte desse poder, né? Parte desse poder que ali dentro ele extorque quem entra, ele comanda aquele que sai, ele sai com tarefas a cumprir, né? Todo um ciclo, todo um ciclo de violência que se forma, por isso um grande número de assaltos, o tráfico, né? Todo ele tem, é aquilo que eu denomino, né? O presídio ele se torna uma fortaleza do crime. Puxa, doutor, que revelações. Bem, nós vamos a mais um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema ala feminina e ampliação do presídio de Lajeado. Contamos com a presença de Léo Katz, diretor de obras da Associação Lajadense Pró Segurança Pública, ALCEPRO, e empresário, conhecidíssimo aqui na cidade, bem como o Dr. Luiz Antônio Johnson, juiz de direito aqui da comarca também de Lajeado. Léo Katz, a gente já viu que, na verdade, não é uma ala feminina e é um novo presídio, onde ele está localizado. E também eu gostaria que você nos falasse a respeito da ampliação do albergue do presídio masculino de Lajeado. Com certeza. Nós temos uma sala, primeiramente o albergue, então. Nós temos uma sala anexa no presídio masculino, com 70, 76 metros quadrados, onde ali estão igualmente empilhados 70, 75 presos. 1 metro quadrado praticamente. Mais ou menos isso. É verdade que são triliches, eles dormem empilhados, né, de fato, mas é bem complicada a coisa. E pior do que isso, o contato deles, do fumante com o não fumante, do menor, do mais frágil, isso para mim é um caos, é uma coisa que não se explica bem, né? Então, no novo albergue serão 7 salas, 7 pequenos albergues, para 18 apenados em cada um. São 122 leitos, 122 camas, né, empilhadas igualmente. São triliches, né, com bom espaço. O beliche, aquele que a gente tem na praia, ele é uma coisa pequenininha, tu levanta e cai fora. O beliche do presídio ele tem que ser maior, ele tem que ter mais espaço, porque ele é cama, sofá, armário, é tudo ali. Então ele tem que ter 90 centímetros entre uma cama e outra, no mínimo, para que o cara fique sentado. Não é o caso daquele que você tem na sua casa, né? Então, é uma coisa que está sendo bem feitinha, bem montada. Eu tenho uma equipe de arquitetas que trabalham na nossa empresa, que me auxiliaram nisso, né? Bem contente. E ali poderão ser separados, então, o mais frágil, o fumante do não fumante, o mais perigoso do não perigoso. E outra ideia que eu tenho, que é muito minha, conversei ligeiramente com o Dr. Johnson sobre ela, se nós pudéssemos dar um ar, uma conotação diferente para o albergado, onde ele tivesse chance, para ir para esse novo albergue, ele tivesse que ter, no mínimo, cursando um aprimoramento ali dentro, fazendo um curso de encanador, de cozinheiro, que tem no presídio. São vários cursos desses todos o ano. Então, se ele, para ir para o albergue novo, que é mais arejado, que é melhor, que é com melhores condições, ele tem que querer e tem que dar alguma coisa dele. E lá ele não vai mais ser presidiário, lá ele vai ser albergado, ele vai ter condições de estudar. Inauguramos a semana o NEJA dentro do presídio, as aulas começaram na quarta-feira, graças ao esforço do Dr. Johnson e de toda a comunidade, da CRED Estrela.
Já está trabalhando e as aulas já estão acontecendo de fato. Então, se nós não quisermos que esse preso volte para a sociedade igual ou pior, nós temos que fazer alguma coisa por ele. Custo do albergue, dessa ampliação, tem noção? Quem está? O albergue, 150, 160 mil reais, nós concluímos ele. Quem está aportando recursos? A Prefeitura Municipal de Lajeado prometeu um valor, a Prefeitura de Estrela nos prometeu um valor, o Dr. Johnson, através das penas alternativas, já direcionou 200 e poucos mil, e esse dinheiro do albergue e do presídio ele está misturado por hora. Para nós, como Alcepro, é uma coisa só. Tem que ser feito e pronto. Estão sendo construídos concomitantemente? Concomitantemente pelo seguinte, por uma questão técnica. Eu preciso, como era um terreno acidentado, eu preciso que as cintas, para quem entende sabe o que é isso, tenham um período de cura. E esse período me dá, que é 28, 30 dias, ele me dá tempo então para ir para o albergue. Eu estou jogando a mão de obra nas duas obras conforme a necessidade. Eu vou precisar botar um caminhão lá em cima daqui a pouco para fazer o aterro. Ok. E mão de obra, já que você citou, estão sendo utilizada mão de obra de presos? Também? Eu tenho 4 contratados, que são 2 mestres, um pedreiro e um servente, de uma equipe, esse pessoal trabalha em equipe, e 11 presos, inclusive do regime fechado, que estão trabalhando conosco ali, e digo mais, a contento. A mão de obra deles está a contento até o momento. Esse presídio feminino ele está sendo construído em terreno contíguo ao presídio masculino, é isso? Sim, ali onde existia a horta antigamente. Certo. E é um terreno em declive, acidentado ali, e na sequência o albergue. E o albergue vai ter uma horta onde eles vão produzir seus alimentos, alguma parte deles. Então, pelo que eu conheço do presídio, já existe uma ala que é um albergue e vai ter então um novo próximo ao feminino. Na verdade, são 2 albergues. O albergue e o alberguinho, que nós chamamos, que foi destruído recentemente por um incêndio. E para mantê-lo nós temos um remendo, ele não foi nem pintado. É um remendo que foi feito no alberguinho. Esse alberguinho deverá servir para outra coisa depois ou ser desmanchado, porque ele se prejudicou. E aí, então, nós vamos remanejar os presos que merecem, que querem ir para o albergue novo, os que têm carta de emprego, os que saem para trabalhar, e os que vão ficar no albergue antigo, que são os que têm direito, mas que não se comportam à altura, etc, etc, etc. Léo, eu não sei se eu entendi bem, o Estado não está aportando recurso? Ou está Nesse projeto, não. Dos dois? Do albergue? Não, nenhum dos dois. Tá, ok. Na verdade, o Estado, da semana, nos deixou sem comida para os cachorros, né? Mas isso é outro papo. Aquele convênio que foi firmado caiu por terra quando assumiu essa administração, com aquelas exigências todas que o Dr. Johnson chegou a citar antes. Na verdade, foi um não. Foi um não. Disfarçado. Sim, Não, foi um não. disfarçado. Sem dúvida, foi um não. Mas... Como eu, o Dr. Johnson está há 5, 6 anos. A primeira visita desse presídio feminino faz 4. Eu, em 83, já ia a Porto Alegre, preocupado com a superlotação do então presídio masculino. E de lá para cá nunca se avançou a contento. Nunca fomos contemplados com uma coisa boa. O que era para vir o presídio grande acabou não vindo. Achamos por bem fazer por conta, dá para fazer uma comunidade que nem Lajeado, que tem várias empresas de doce docílio florestal, que tem N empresas de grande porte, que tem uma Univates do tamanho que é. Como é que antigamente nossos avós, bisavós, construíam uma igreja tipo a nossa, que eu ouso dizer hoje custa 15 milhões, gente. E eles se juntavam, iam e faziam. Hoje o Estado, que pegou para si essas coisas todas, pelo menos nos cobra nos impostos, não tem feito. Por que nós não podemos apartar uma ponta para melhorar nossa qualidade de vida, para diminuir nossos assaltos, para diminuir nossos roubos? E vou te dizer mais, eu vou complementar o que o Dr. Johnson falava há pouco, que ele se acautela por falar. Como que se não bastasse vir uma troca de um apenado mais perigoso lá do outra penitenciária, em troca de uma menina que normalmente leva 2, 3 anos de condena, vem um cidadão
Um professor em crime com 20, 25 anos. E, de novo, como se mais isto, não chegasse, aquela menina condenada, se um oficial do fórum aqui, ou mesmo da polícia, ligar para o outro presídio, normalmente recebe não. Todos os presídios do Brasil estão entupidos, vamos dizer assim, perdoe-me o termo. Dr. Johnson liga, um outro juiz liga, porque aí aumentam as chances de ele obter sucesso. E aí os processos se empilham. Isso é uma fala minha, desculpe, doutor Johnson. Não, está perfeito. E os processos se empilham na mesa porque ele está perdendo tempo buscando uma vaga por uma menina que está mexendo com drogas, que vai ter no máximo 2 ou 3 anos. Bom, e agora o que é pior, então? Dr. Johnson, um juiz qualquer, acha uma vaga, como eu presenciei há pouco tempo atrás, em Palmeira das Missões para uma menina, para trazer um preso de lá. Aí, são 4 horas da tarde, o carro não sai às 4 horas da tarde, porque vai viajar de noite e tal. Manhã de manhã, sai um Fodoreco, uma caminhonete 95, em condições, não vou dizer precárias, mas não são as ideais, com um motorista e 2 agentes para levar essa menina para Palmeira das Missões. Larga ela lá e retorna à noite. 15 dias depois é marcada audiência com essa menina. Sai a viatura, vamos dizer assim, vamos deixar o Fodoreco de lado, e vai buscar essa menina em Palmeira das Missões. Gente, não tem caixa que aguente. Leva de volta. Não tem imposto suficiente para pagar isso tudo. Então, vou voltar. Por que eu falei antes de Lajeado, do nosso potencial, da nossa região? O nosso povo aqui é maravilhoso. Nós temos condições de resolver isso, sim. Vamos passar o chapéu? Vamos passar o chapéu, infelizmente. Mas é necessário, é urgente. Eu enxergo isso. Léo, previsão de conclusão dessas obras? Eu acredito que o albergue, final de julho, início de agosto, agora nós entregamos. 2015. E o albergue, não acredito na falta de dinheiro, então superado isto, final do ano. O presídio feminino. O presídio feminino, perdão. O presídio feminino. Final do ano, com certeza. E nesse caso, quando leva... O teu exemplo de Palmeiras Missões, sai uma viatura, leva a menina, já traz... Abre aí sim, Gerson, é matéria. Abre o crédito de vaga e não é que se vai e traz, né? Mas dali a 1 semana, dali a 2 semanas, né? Quando houver a necessidade lá, né? De Santa Cruz do Sul, Montenegro, né? As trocas se dão, eventualmente se dão mais longe, né? Mas Santa Maria, né? É muito comum, né? Dali a 15 dias chega e eu não posso, né? Quando eu pedi uma vaga feminina, né? Abrir o crédito, eu não posso recusar aquele que vem. O perfil que vier, eu tenho que aceitar, porque eu pedi um socorro, né? E me aberto uma vaga e eu tenho que abrir o crédito. É a reciprocidade, né? É a lei da reciprocidade e eu não posso, né? Por isto que, historicamente, de 1,5 décadas, 2 décadas para cá, né? O nosso presídio estadual de Lajeado, que abrange, isso é muito importante, Gerson, esse presídio, ele abrange 16 municípios do Vale do Taquari. Nós aqui, por força de disposição regulamentar, a organização interna do Poder Judiciário, lá quando foi inaugurado o presídio e depois passou por algumas alterações, até porque esses municípios não existiam, essas comarcas não existiam, né? Desde imigrante, comarca de Teotônia, até Progresso, né? Já com divisa com Fontoura Xavier e Lajeado. Nós chegamos ao final de mais um bloco. Vamos retomar esse tema que é importante para a comunidade saber quantos municípios o presídio atende. Vamos a um intervalo e retornamos em seguida. O programa Entre Linhas está de volta. Estamos tratando sobre o tema ala feminina e ampliação do presídio. Agora vamos para o 4º e último bloco,
contamos com a presença de Léo Katz, diretor de obras da Associação Lajadense Pro Segurança Pública, ALCEPRO, e empresário, bem como do Dr. Luiz Antônio Johnson, juiz de direito aqui da comarca de Lajeado. Senhores, muito interessante o que nós vimos nos blocos anteriores. Consegui convencer? A ênfase que foi dada pelos nossos entrevistados, e eu quero chamar a atenção da nossa comunidade para um ponto super interessante que foi o que eu entendi, e se não foi isso que eu entendi, ficam à vontade de me retificar. A importância da construção de um presídio feminino, e isso é importante que a comunidade preste atenção, entenda isso, está também no fato de que hoje a legislação prevê uma troca. Como não temos uma ala feminina, não temos um presídio feminino aqui em Lajeado, quando há necessidade de se prender uma mulher de um potencial ofensivo mínimo, o juiz da comarca tem que fazer uma troca com um preso de outro presídio, onde que arruma uma vaga para essa mulher. E o que ocorre, então? Obviamente que nessa troca vem para cá o elemento mais perigoso que se encontra naquele presídio. Óbvio, querem se livrar daquele elemento. E o que aconteceu, pelo que foi dito pelo Dr. Johnson, por Léo Katz, é que o nosso presídio ficou contaminado com o pior do que existe de presos no Brasil. Exatamente. E isso certamente teve consequência o que ocorreu no ano passado com o aumento da criminalidade e dos homicídios aqui na nossa cidade. Daí a importância da colaboração da comunidade lajadense, por suas associações, pelos empresários, para concluir o mais rápido possível essa obra. Já vimos, e aqui não é por nada que o Dr. Johnson já foi merecidamente homenageado pela nossa comunidade com o título de lajadense. O trabalho que o senhor fez no ano passado, doutor, e hoje eu entendo e te admiro muito mais, de conseguir pelo menos, no intervalo, o senhor me confidenciava, e pode, inclusive, de público, que 25, é isso? Foi muito mais, né? Mas nós tínhamos, assim, uma resistência por parte do sistema penitenciário, e principalmente por parte da superintendência dos serviços penitenciários, de acabarmos com o poder de mando, né, que era muito intenso e muito forte e que refletia naqueles números, né, de criminalidade intensa na cidade. Então, lá por junho, começamos, houve resistência, a SUSEP não quis cumprir, eu cheguei a ameaçar, por decisão judicial fundamentada, de prender o secretário de Segurança Pública. Puxa, doutor. Sim, as coisas não se deram no nível, assim, de troca de gentilezas. Não, eu tive que tomar medidas duras, né? E efetivamente foram cumpridas, né? Tiramos primeiro aqueles que se chamavam prefeitos. Tinha o prefeito da Galeria A, o prefeito da Galeria B, né? Uma estrutura de poder ali muito intensa, né? Tiramos primeiro os prefeitos, numa operação que envolveu o grupo de ações táticas especiais da SUSEP, junto com o batalhão de operações especiais da Brigada Militar. Isso foi numa madrugada, aquilo se chama congelar presídio, para tirar essas lideranças, né? Havia um medo por parte da superintendência, um temor por parte da SUSEP, da Superintendência dos Serviços Penitenciários, que abalasse o sistema prisional do Rio Grande do Sul, né? E todos esses presos foram transferidos para Pasque Encharqueadas, para o presídio de Rio Grande. Ali de junho até setembro, né? De julho até setembro, de julho a agosto, de julho até setembro, nós retiramos, então, as lideranças, as sublideranças e os também, né, subordinados. Retiramos 2 estruturas de poder, né? Qual foi o resultado disso, Gerson? Em outubro, e aí tem estatísticos, tanto da Polícia Civil como da Brigada Militar, né? Em outubro, os índices de criminalidade em Lajeado, eles caem, se reduzem assim, ó, a números bem aquém daquilo que vinha se desenvolvendo,
né? Então, o centro, o foco, né, do comando do crime estava ali. É evidente que a violência se reproduz, né? Nós estamos atentos, porque surgem novas lideranças, né? Aquilo que eu disse, que a reformulação do sistema prisional do Brasil passa pela retomada daquele espaço pelo Estado, o espaço que é do Estado, que o Estado tem que impor a disciplina, tem que impor, né? Tem que destruir essas facções existentes dentro dos presídios, porque elas se renovam, né? E nós temos que estar atento e transferindo, né? Mexendo permanentemente com o sistema penitenciário. Mas isso foi muito importante o ano passado, né? Vamos ter novas ações, né? Já estamos programando novas ações, porque soubemos que já existem, né? Não lideranças daquele porte, mas eles deixaram uma expertise, né, ali dentro, né, que vai se criando aqui acolá, né, não tão intensa como foi o ano passado e nos anos anteriores, mas estamos atentos a esta situação, né? Quem é que não lembra os jornais do início do ano passado, com assassinatos, 4, 5, janeiro, fevereiro, março, nós estávamos com 21, se não me engano, uma coisa parecida. Depois dessa ação, reduziu bastante. Estava um caos, estava assustadora a situação de assassinatos no centro de Lajeado, em qualquer lugar, na praça, no restaurante. Foram 25, né, doutor? 25 é um pouco mais, né? Foi 31 mais, que eu saiba. Foi um pouco mais, porque agora nós já temos assim, ó, Gerson, hoje, nós, na verdade, deveríamos estar com 150 em Venâncio Aires. Né? Chegamos aí à casa de 90, porque agora suspendemos um pouco, porque houve um acerto entre o colega de Venâncio Aires, que teve que ceder a uma pressão, porque Porto Alegre, com a interdição do presídio central, estabeleceu-se um prazo de 60 dias, veio alguns presos provisórios. Aquele preso em flagrante é trazido hoje de Porto Alegre, né? Da Grande Porto Alegre, Canoa, São Leopoldo, ele é trazido pelo um prazo de 60 dias para Venâncio Aires. Então nós tivemos que segurar, transferimos, mas desafogamos um pouco o nosso presídio, né? Que nós estávamos com 400 no regime fechado. Nós estávamos com 400. Né? Para 120 vagas. 120 vagas. Nós chegamos a ter mais de 400. Né? E com todas as estruturas de poder. Não há como controlar isto. Né? É uma situação, assim, é um verdadeiro caos. Então, agora nós conseguimos tirar aí um número bem próximo do 100, né? Conseguimos tirar essas lideranças mais robustas do sistema penitenciário e a coisa melhorou. Né? E aí começamos a andar, começamos assim, ó, não podemos ficar apenas olhando para o caos. Mas, e aquilo que eu sempre digo e afinamos, né, Gerson, e lá na Câmara de Vereadores, na ocasião da sessão, eu disse, o poder público e o gestor público, ele tem que andar. Nós temos uma sociedade no Vale do Taquari, e aí quando tu me perguntas sobre os municípios e comarcas, são 3 comarcas, é a comarca de Teutônia, a comarca de Estrela e a comarca do Lajeado. São 16 municípios no total, vai desde Imigrante, Westfália, até Progresso, Sério. Então, a área abrange 70% da área territorial do Vale do Taquari. Né? Depois nós só temos o presídio de Arroio do Meio, que é um presídio para 40 apenados ali, de baixa periculosidade. E Encantado, que é um presídio para 90 apenados, né? Que também está numa lotação adequada. Não está superlotado, mas não tem a superlotação nossa. A nossa superlotação é histórica. Precisamos da colaboração de todos os municípios, porque todos, né, nos últimos dias, e eu estava referindo, nas últimas 3 semanas, só de Teutônia vieram mais de 10 presos, né, entre condenados e presos provisórios. Teutônia tem um índice de criminalidade razoável. Né? Temos, aqui no presídio, nós temos presos, eu não te diria de todos os 16 municípios, mas eu acho que de 90% dos 16 municípios nós temos. Nós temos presos de imigrante, nós temos presos de
Fazenda Vila Nova, nós temos presos de Bom Retiro do Sul, nós temos presos de Colinas, nós temos presos de Estrela, né? Estrela maior, né? O maior contingente é o nosso. Nós temos aqui da nossa comarca, aí, dos 8 municípios da nossa comarca, né? E necessitamos da colaboração, sem dúvida nenhuma, né? Estrela já sinalizou, né? O prefeito Carlos Rafael Malman já sinalizou que vai participar, né? Vai aportar recursos, né? Precisamos, porque esta é uma realidade assim da segurança do Vale do Taquari. Isso é muito importante, né? E não podemos, e aí essa linha de argumentação e essa linha, nós temos um empreendedorismo e uma dinâmica do Vale do Taquari que é da história desta terra, né? O setor privado, ele tem, né, e o Léo já destacou, né, tem empreendimentos que hoje orgulham o estado do Rio Grande do Sul, né? O setor público, ele tem que andar passo a passo, lado a lado. Eu, como gestor público, não só como juiz, mas o juiz também é um gestor, né? E eu sou um pouco mais gestor porque eu sou juiz e diretor do foro, né? E tenho que entender de administração judiciária e tenho que buscar cada vez mais me aprimorar e mobilizar a sociedade a fim de que nós tenhamos um setor público tão eficiente, tão capacitado quanto o setor privado. Isto é muito importante. E aqui é o berço disto, né? Doutor Johnson, nós estamos chegando ao final do programa e eu vou dizer a você que eu tinha um juiz que eu admirava, meu amigo pessoal, maravilhoso. Infelizmente já foi dessa para outra vida, doutor Daiello. E o senhor me lembra muito do doutor Daiello, uma pessoa que eu devia muito a ele, enfim, que de alguma forma estou homenageando a ele e a você, citando. Léo, certamente você vai passar, não digo chapéu, mas aí e a comunidade irá colaborar. Bem, chegamos ao final do programa de hoje. Tratamos sobre o tema ala feminina e ampliação do presídio de Lajeado, na verdade, um novo presídio feminino. Contamos com a presença de Léo Katz, diretor de obras da Associação Lajadense Pro Segurança Pública, ALCEP de Lajeado, e empresário, bem como do juiz de direito da comarca de Lajeado, Dr. Luiz Antônio Johnson. Lembrando que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. Muito obrigado a vocês pela presença, obrigado aos telespectadores por estar nos assistindo. Boa noite e até o próximo programa.